Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A empatia é a capacidade que todos nós possuímos, uns mais, outros menos, de perceber o que o outro está sentindo e de acolher esse sentimento. Pode ser fruto do amor e da consideração que nós já temos por uma pessoa, quando se trata de alguém do nosso convívio, mas também pode se expandir para aqueles que nós nem sequer conhecemos, mas que nos sentimos tocados de alguma forma. E a boa notícia é que podemos aprender e treinar a sermos empáticos. Nós vamos saber mais sobre esse tema hoje. Mas antes nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. A empatia é a capacidade de sentir o que o outro sentiria caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Em outras palavras, quer dizer buscar a compreensão dos sentimentos e das emoções do outro, colocar-se no lugar dele. Isso significa que nós nos deixamos sensibilizar pela dor ou pela alegria que o outro está sentindo. A empatia é a prova de que podemos aprender a amar incondicionalmente, como Jesus nos pediu. É também uma qualidade humana que abre as nossas portas para agirmos para a caridade, porque somente quando nós queremos compreender a dor do outro é que nós nos movimentamos para ajudá-lo realmente, para praticarmos a verdadeira caridade. Podemos sentir empatia por aqueles que já amamos e que estão perto de nós, que convivemos, mas também nós podemos sentir empatia por pessoas ou por causas, por projetos que estão longe de nós, mas que nós nos sentimos conectados de alguma forma e então queremos ajudar. A empatia é uma qualidade do coração que fortalece a nossa habilidade de amar, porque nós deixamos de pensar somente nas nossas vidas, nos nossos interesses e passamos a ser empáticos, a dar valor
ao que o outro também está vivenciando. E a boa notícia é que nós podemos aprender a ser empáticos. Num artigo para a Folha Espírita, o pedagogo Walter Graciano Júnior mostrou que essa qualidade tão benéfica pode ser ensinada para crianças e jovens, tanto nas escolas como principalmente nos grupos de evangelização e de juventudes espíritas. É claro que também devemos ensinar essa habilidade de vida dentro de casa com os nossos filhos e na sociedade em geral. Empatia e colaboração precisam ser reforçados no dia a dia, em todos os ambientes. Na doutrina espírita, nós temos inúmeros ensinamentos acerca da empatia, que podem ser levados para o estudo e para a discussão nas salas de evangelização e nas mocidades espíritas. Jesus, ao dizer: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando ele disse isso, ele assim se colocou como alguém que acolhe as dores dos seus irmãos, abriga, ampara. É um trecho do Evangelho que exemplifica muito bem como a empatia abre portas para nós expressarmos o amor ao próximo. Assim como mostra Graciano no seu artigo, inúmeras mensagens e textos da codificação espírita podem ser levados para as salas de aula para gerar reflexões importantes. Por exemplo, Allan Kardec, na questão 486 de O Livro dos Espíritos, mostra que os bons espíritos se alegram com os nossos acertos e se afligem com os nossos erros ou as nossas angústias. Kardec pergunta: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E a resposta é assim: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirareis deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga, que o há de curar. Um exemplo muito legal e que pode ser seguido como prática da empatia ocorre desde o ano de 1993 no sistema educacional da Dinamarca. Eles incluíram, vejam só, aulas obrigatórias que ensinam a empatia aos seus alunos de 6 até 16 anos. Durante essa aula, os alunos têm que expor e conversar sobre os seus problemas. Podem ser problemas pessoais ou relacionados à vida escolar. E após a discussão, o restante da turma, juntamente com o professor, discute maneiras de como resolver o problema de cada um. O professor tem um papel fundamental porque ele ajuda os alunos nessa compreensão do outro, nessa escuta atenta a que o outro tem a dizer e no acolhimento do problema do seu colega. E na aula, eles também vão aprimorar a capacidade de cada um receber o incentivo dos seus amigos através da escuta. Ao longo de todo o processo, eles aprendem a importância do respeito mútuo, de se colocarem no lugar do outro. Os educadores e pesquisadores dinamarqueses acreditam que aprender a praticar empatia vai ajudar os futuros cidadãos dinamarqueses a construir relacionamentos mais saudáveis e obter mais sucesso na vida. E essa aula vai além do aprendizado daquele trabalho em equipe que já faz parte das atividades escolares comuns, quando os alunos precisam se organizar para trabalhar em duplas ou em grupos. Nesse caso, o aluno está sendo estimulado a não querer se comparar ou ser melhor que os seus colegas, que poderia ser o resultado desses trabalhos que já acontecem tradicionalmente. Então acalma um pouco a competitividade que é tão comum nessa idade. E mais, nas escolas dinamarquesas não há nem troféus nem prêmios para os melhores alunos, porque já se comprovou que recompensar o desempenho de uma criança ou de um jovem
pode a longo prazo aniquilar as suas habilidades, enfraquecer o talento natural desse aluno, além de poder gerar uma situação de desânimo ou de se sentir humilhado para aqueles que nunca conseguem ser premiados também. Em vez disso, as escolas dinamarquesas se concentram na cultura do encorajamento, da motivação para sempre melhorar, do aluno para com ele mesmo e nunca do aluno se comparando com o desempenho do outro. A comparação entre alunos, que tantas escolas gostam de promover, não é benéfica a longo prazo. Quando falam sobre educação, os dinamarqueses, que inclusive já ficaram em primeiro lugar no ranking do povo mais feliz do mundo, eles se referem à construção de uma sociedade mais humana e coesa e com mais empatia. A fonte dessas informações se encontra no livro Crianças Dinamarquesas, que foi lançado pela editora Companhia das Letras aqui no Brasil. Enfim, ajudar o nosso semelhante porque conseguimos ter empatia por ele, porque compreendemos, porque reconhecemos nele um irmão, filho de Deus igual a nós mesmos e acolhemos os seus sentimentos, é um começo para aprendermos a amar o nosso semelhante incondicionalmente, como Jesus nos pediu. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá! Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, amigos e amigas! Como é bom viver, não é mesmo? E como é bom perceber que, embora não sejamos tão jovens quanto antes, já superamos algumas das nossas limitações. Já não nos restringimos tanto como antes. Compreendemos melhor o que se passa conosco e já contamos com alguma tranquilidade diante de fatos que antes nos tiravam o sono. É por isso que hoje, inspirada na observação dos jovens que rodeiam, a nossa vida, principalmente daqueles bem próximos que a gente tem oportunidade de observar melhor, como os filhos, sobrinhos, priminhos, enfim. Eu vou falar sobre uma questão que tem incomodado muita gente e principalmente os jovens. É a questão do valor. Qual o valor que atribuímos às coisas, aos fatos, às pessoas e principalmente a nós mesmos?
Para ilustrar melhor o tema, lançarei mão do seguinte episódio. Conta-se que um famoso palestrante, em um seminário, ele falava para 200 pessoas e, mostrando uma nota de R$100, disse: "Estão vendo esta nota de R$100? Ao final do seminário, um de vocês vai ganhá-la. Vocês querem ganhar esta nota?" Ele perguntou. E todos, obviamente, levantaram as mãos. Mas antes, ele falou: "Vou fazer isto." E amassou toda a nota. Depois ele abriu aquela nota, toda amarrotada e perguntou melhor, "Levante as mãos, quem ainda quer ganhar esta nota que está na minha mão." E todos levantaram as mãos. O palestrante continuou: "E se eu fizer isto?" Jogou o dinheiro no chão e sapateou em cima, pegou a cédula agora, além de amassada, já um pouco suja. Voltou a perguntar: "E agora vocês ainda querem a nota de R$100? E novamente todos responderam que sim. Foi então que o palestrante disse: "Sabem por que vocês continuam querendo a cédula, mesmo depois de amassada e suja? Porque apesar de tudo, ela não perdeu o seu valor." E continuou: "Esta situação acontece também conosco. Muitas vezes somos pisoteados e amassados e ficamos nos sentindo sem importância, sem valor. No entanto, nunca perdemos o nosso valor real." O episódio me leva à seguinte reflexão. Muitas pessoas, e aí se incluem os jovens em potencial, tendem a valorizar demasiadamente a opinião, as críticas e a incompreensão dos outros. E das duas uma, ou abrem mão dos próprios valores para agradar a maioria e podem até experimentar as glórias e aplausos fugazes, ilusórios, decorrentes deste agrado geral. Ou caem na depressão, alimentando uma baixa estima horrorosa, acreditando-se realmente uma porcaria, sem valor. E nem a primeira nem a segunda situação são atitudes corretas e compatíveis com os verdadeiros valores que nos sustentam a vida de sucesso, prosperidade, em todos os sentidos. Eu estou relendo o livro Paulo e Estevão, psicografado pelo querido Chico Xavier, e de autoria do nosso querido Emmanuel. E recomendo, esta maravilhosa obra que Emmanuel escreveu, profunda. Eu acho que se Paulo de Tarso tivesse cedido a todas as humilhações pelas quais passou, tivesse se rendido ao remorso e acreditado em todas as acusações que lhe fizeram, sobrariam razões para que se sentisse a pior das criaturas e desistisse dos seus ideais. E o cristianismo não teria se propagado como se propagou entre os mais ignorantes e necessitados. Fama, glória, reconhecimento frente aos ditames deste mundo, para que servem? Os verdadeiros valores estão em tudo que realmente importa e faz a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Voltaremos a abordar este assunto e a falar também da importância do servir, hein, gente? Eis a chave do verdadeiro sucesso.
E eu digo mais, essa insatisfação que nós sentimos, né, por esta dificuldade de nos avaliarmos, né, perante esses valores supérfluos, esses valores efêmeros da vida, nos traz a sensação de infelicidade. Esta semana mesmo, estava num determinado jornal falando de uma nova profissão que está surgindo, o especialista em felicidade nas empresas, né? Um profissional capaz de avaliar o nível de felicidade entre os seus colaboradores e fazer um plano, né? Identificar as razões, se for identificada a insatisfação, a infelicidade, apontar o que deve ser feito para melhorar o nível de felicidade das pessoas que trabalham naquele local. Aí eu fiquei pensando, não desmereço o esforço e o trabalho, mas a questão é, se nós não trabalharmos o nosso valor, se nós não buscarmos identificar que a felicidade ela está relacionada exatamente com o valor que nós dedicamos às coisas, às pessoas, às situações, é muito difícil alcançar um nível de felicidade coletivo. Percebem? O trabalho é individual, porque se nós formos identificar, né, no nosso grande modelo que é Jesus, o que é felicidade? Quando a felicidade não é deste mundo, isso não quer dizer que nós não possamos ser felizes aqui na Terra, mas a felicidade é do espírito, e o espírito não pertence a esse mundo, na verdade. Então é uma condição que transcende a matéria. A felicidade é um sentir. E o ser humano, para sentir esta felicidade, ele tem que se identificar com o amor ensinado por Jesus. Então, a partir do momento que nós nos identificamos com este amor, nós passamos a dar o valor correto a tudo. Pensemos nisto. Voltaremos no nosso próximo programa com este tema. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um novo encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos que nos acompanham neste encontro semanal para refletirmos sobre o tema: o que é Espiritismo? Por que é considerado a terceira revelação? Tomando por base o livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita, esclarece-nos que o Espiritismo é a terceira grande revelação da providência divina, o Consolador prometido pelo Cristo, que no momento certo veio para auxiliar, orientar e propiciar ao ser humano o caminho do progresso e da elevação moral, para que um dia cada um possa retornar ao Pai Criador, não mais como uma centelha luminosa, uma mônada, como foi originalmente criado, mas sim como um espírito elevado, apto a assumir tarefas grandiosas a serem indicadas por Deus. A primeira revelação foi Moisés, que trouxe aos homens a existência de um Deus único, mestre criador de todas as coisas, promulgando os 10 mandamentos, a lei do Monte Sinai, assentando então os alicerces da verdade na fé. A segunda revelação foi o Cristo, que aproveitou da antiga lei de Moisés aquilo que é eterno e divino, rejeitou o que era transitório, puramente disciplinar, e acrescentou a vida futura, as penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. Esta revelação do Cristo é a fonte primária, a pedra angular de toda a terceira revelação, a doutrina espírita, que veio nos ensinar que Deus não é mais aquele Deus terrível e vingativo, mas sim um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. O Espiritismo revela também a existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Através do Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que nela sofre temporariamente, por que vê por toda parte a injustiça humana, mas também a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que um dia possa atingir a perfeição. Sabe também que todas as almas são criadas simples e ignorantes, sem nenhum privilégio, com igual aptidão para progredir de acordo com o seu livre arbítrio. A ascensão rápida ou lenta é diretamente proporcional ao respectivo trabalho, boa vontade e mérito pelo bem praticado. Sabe também que não há seres eternamente consagrados ao mal e ao sofrimento. Sabe que demônios não existem e que são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no mundo espiritual como praticavam quando encarnados. Que anjos são espíritos que já passaram pelas provações necessárias para atingirem o estágio elevado. Como percebemos, o futuro agora não é mais uma vaga esperança, mas um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, porque para o espírito é a libertação, a porta da verdadeira vida. Hoje levantamos a pontinha do véu que cobre o Espiritismo, mencionando o livro A Gênese,
Recomendamos a todos que continuem a buscar o conhecimento nos demais livros da codificação espírita, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, obras póstumas e uma série enorme que Francisco Cândido Xavier e outros médiuns nos trouxeram a respeito da doutrina espírita. Mas façam isto com fé, lógica e razão, pois a doutrina espírita nos traz conforto e certeza quando a olhamos com olhos de ver, quando olhamos o dia a dia da vida, o universo e o nosso próprio corpo físico. Boas reflexões, saúde e paz, harmonia, equilíbrio e muito amor. Até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem sempre os seus comentários e sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir aqui, que nós vamos nos esforçar para sempre atendê-los. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br e acessem o nosso canal no YouTube, Cai Bar Schutel. Muito obrigada e até a semana que vem!